César, na sua fala foi possível perceber essa presença da busca pelo conhecimento, sim, a busca pelas respostas muito presente. Sim. E aí eu queria perguntar se foi a partir disso que surgiu a vontade de dar as palestras, de passar esse conhecimento para as pessoas, e tinha um pezinho do jornalista ali que falava, preciso levar isso para as pessoas. Como que foi esse processo? Olha, olha, a sua pergunta é excelente, foi uma mescla dessas coisas, né, nenhuma sozinha nem outra, ambas, né, eu sou muito curioso, porque a primeira profissão, né, marca o coração, você é jornalista, você quer saber, você quer investigar. Eu escutei isso ontem, tem que ser curioso. Tem que ser, a curiosidade é a mãe, né, da nossa evolução espiritual, intelectual. Porque também concordo. Quando a gente tem curiosidade, né, a gente busca, a gente cava. Exatamente. Vai cada vez mais fundo. E foi uma mescla disso tudo, né? O jornalismo me deu a disciplina no uso da linguagem, do texto, né? Isso não tem como não agradecer ao jornalismo isso. Mas também o lado da minha curiosidade, o lado filosófico foi importante. A faculdade de filosofia me abriu muito a mente em relação às diversas correntes do pensamento humano, e isso foi algo muito importante na minha formação pessoal e profissional. Então hoje eu lido com livros, né? Eu trabalho com livros didáticos, né? E isso também é um desafio, porque a gente visita escolas em todo o Brasil, levando conhecimento, informações, né? E esse conhecimento, a cada dia que passa, a cada escola que eu visito, a cada diretor, professor, aluno, pai que eu converso, eu também estou adquirindo conhecimento, né? É um erro a gente achar que só o professor, sabe tudo, né? Essa época já acabou, graças a Deus. A gente constrói esse conhecimento na convivência, né? Na convivência com todos os agentes sociais que estão envolvidos nesse processo. Pai, alunos, professores, gestores de escola, todos, né? É uma construção contínua, né? E a gente, a cada dia que passa, aprende que realmente esse conhecimento, os livros vão refletir uma parte deles, a outra parte a gente encontra na convivência, no debate dentro da sala de aula, nas pesquisas que a gente faz. Então é um movimento muito rico esse de você combinar o jornalismo com o trabalho intelectual de produção de conhecimento. Eu acho que as coisas se completam. E eu agradeço muito ao curso de jornalismo, porque eu me tornei professor depois de ter feito o curso de jornalismo. Então a oratória, o texto, né, a comunicação. É fundamental, né? Isso ajuda muito, né? Não tem como negar, né? Mas a sua pergunta foi realmente muito oportuna. Resiliência, né? Também você ganha muito. E dentro do kardecismo fala muito da razão, né? Da importância da racionalidade. Salvo engano, Kardec se preocupava muito também com a autenticidade das psicografias, se aquilo realmente fazia sentido. Camille Flammarion, que eu citei antes, que tivemos até aqui um programa com o Cláudio Palermo, foi alguém também que se preocupava muito com a autenticidade dos processos psicográficos, né? Hoje você, como uma pessoa que tem toda essa bagagem, toda essa formação, você também, no bom sentido, tem esse olhar crítico para separar o que é exagero, o que é descontextualizado dentro da ideia do espiritual, né? Eu vou pegar a palavra do nosso maior médium vivo da atualidade, que me impressionou muito. Olha como são as coisas, né? Não dá para acreditar que existam acasos. No espiritismo não existe acaso. Eu fui trabalhar em Salvador. Eu sonhava em conhecer Divaldo Pereira Franco. Era meu sonho. Porque eu escuto as palestras dele, eu fico encantado. E exatamente naquele dia que eu fui para Salvador, os 2 compromissos que eu tinha no período da tarde foram cancelados. Eu fiquei com a tarde livre. O que eu fiz? Mas na hora, a intuição, o espírito falou, eu vou até o bairro do Pau da Lima e vou conhecer Divaldo. Mas Divaldo viajava muito, mas exatamente no dia que eu fui ele estava lá. E exatamente a preleção que ele fez foi voltada a essa questão da seriedade no trato da doutrina espírita, né? E essa seriedade tem que sempre existir. Eu me recordo que ele falou que um médium começa muitas vezes a trabalhar em momentos, ele vai ter momentos de muito animismo, onde ele vai achar que é de um espírito, mas é dele mesmo. É dele mesmo. Daqui, né? Do inconsciente e por vezes até do consciente, né? Dependendo da pessoa. Se ele filtra a mensagem e transmite coisas boas, ok.
ok, é um processo natural, é estudo, é aprofundamento, e à medida que você estuda e se aprofunda, vai também se abrindo para você esse desenvolvimento mediúnico. Eu nem sonhava, por exemplo, quando eu tinha 20 anos de idade, que um dia eu fosse dar comunicação de espíritos. Eu não fazia a menor ideia disso. Inclusive, quando eu comecei a estudar espiritismo, eu achei que eu não tinha mediunidade desenvolvida. Eu tive um momento de evidência, como eu falei, mas ele foi único. E aquilo para mim marcou muito. Mas aquela palavra de uma grande amiga falou, olha, você tem sim, mas você vai precisar estudar muito para desenvolver. Então eu tomo isso como base para mim, o que Divaldo fala. Entre o indivíduo conhecer a doutrina e realmente começar a dar a comunicação espírita com seriedade, com os devidos filtros, ele fala que vai um processo mais ou menos de uns 5 anos. Olha, É tempo. de estudo, de reflexão, porque é quando você estuda que você vai adquirindo o conhecimento necessário para fazer o discernimento do que é seu e do que não é seu. Né? Muita gente tem aquela ilusão que o espírito vai se apresentar para você, bom dia, boa noite, boa tarde, eu sou um espírito, quero me comunicar através de você. Não funciona desse jeito. Né? Tem gente que acha que ele vai te cumprimentar, vai falar claramente assim com você. E tudo objetivamente, né? Então. Respostas pontuais, né? A Mega Sena, né? Exatamente. É mais ou menos isso. Muita gente tem uma visão, o Chico falava muito isso, e eu, quando fui a Uberaba, eu não tive o privilégio de conhecê-lo pessoalmente. Mas, gente, quando eu pisei no centro espírita, onde ele dava comunicação, onde ele fazia os trabalhos dele, me deu um choro de alegria tão grande que eu mal pude me controlar. E o filho dele, o Gino, que estava lá naquele dia, foi fazer uma sessão do Evangelho, ele pediu para eu explicar o Evangelho. Então não existe acaso, né? Eu tinha que ter ido lá, eu tinha que ter estado lá, eu tinha que ter tido aquela experiência de conhecer aquela casa maravilhosa e as energias que emanavam dali. E a partir desse episódio, a mediunidade para mim se tornou mais tranquila do que ela era antes. Porque havia muito medo, né? Nossa, eu falei, se eu ver um espírito, se eu escutar um espírito, eu saio correndo de medo. A gente tem um pouco de receio, né? Sim. E aí eu fui começando, no estudo que a gente vence todas essas barreiras. E o Chico falava muito isso, por que eu citei o Chico? Que nós vivemos uma infância espiritual, né? Essa infância espiritual é propriamente esses medos que são infundados, porque se há espíritos, eu também sou um. Eu também sou um espírito, estou encarnado, mas eu sou um espírito. Nós somos espíritos. Então por que eu vou ter medo do meu irmão, que é idêntico a mim, né? Que vai se manifestar. Eu tive algum desajuste com ele, ótimo. A gente tem as encarnações, as reencarnações para fazer esses ajustes. Mas até isso ficar tranquilo para uma pessoa, até ela perceber o quanto é que uma mesa de trabalho mediúnico, o quanto de amor há nela, né? O quanto amoroso é a atitude de você esclarecer um ser que está nas trevas, que está precisando de ajuda, isso não é um processo rápido. Não é. São 5 livros da codificação principal, depois tem obras póstumas, tem a Revista Espírita, você tem mais de 500 livros psicografados pelo Chico. Ser espírita não é fácil. É algo que exige muito estudo. Doação. Muita doação. E amor. Sim. O que é uma mesa de trabalho mediúnico? É uma mesa onde a gente pratica a caridade na sua expressão mais profunda, legítima. Um ser que está desorientado, um espírito que aparece ali para a gente tratar, que é conduzido pelas mãos maravilhosas dos mensageiros da luz, do plano espiritual, a gente serve de ferramenta. Por isso que o Chico falava, eu sou carteiro, né? Eu vou entregar as cartas. E é o que a gente faz, entrega as informações, orienta, e esse é um trabalho de muita caridade, e tem que ser exercido com muita seriedade, e à medida que a gente estuda o animismo, né? A mediunidade fajuta, ela vai dando lugar à mediunidade verdadeira. O trabalho todo é esse, o que é meu, o que não é meu. Como é que eu faço esse discernimento? Trabalho, caridade, oração, estudo. Não tem outra receita. Eu acho que autoconhecimento também, né? Porque você começa a entender melhor quem você é dentro desse tudo. Falou tudo. Né? E qual é o seu papel, né? Conhece-te a ti mesmo, né? Exatamente. Está escrito lá no Panteão. Sócrates leva a fama, mas a frase é bem mais antiga. Mas é isso, conhece-te a ti mesmo, porque é conhecendo a nós mesmos que nós vamos ter a melhor dimensão do que nós somos convidados a fazer, enquanto nas diversas encarnações que a gente vai, que tem e terá, né? Aqui nesse planeta ou em outros, a gente não sabe. Exatamente.